Nós conversamos com o Rodolfo de Marque, ele é instrutor na EJ Escola de Aviação. Nós vamos falar sobre cursos de pilotagem, uma vez que dia 23 de outubro é o dia do aviador, é o dia do primeiro voo do Santos Dumont com o 14 bis, no campo de Bagatelle, em Paris. Rodolfo, o que precisa para ser um piloto? Ele pode procurar por uma escola de aviação, como a nossa, ou um aeroclube, onde ele vai fazer um curso teórico. O curso teórico é muito longo, tem muitas matérias. Então, o curso teórico não tem muitas matérias, são 5 matérias, né? Dentre elas meteorologia, regulamentos, navegação, motores e teoria de voo também. Depois do curso teórico, a necessidade para ir para a parte prática, né? Checar o PP, que é o piloto privado, a necessidade de fazer uma banca da ANAC. Então essa banca vai ser dessas 5 matérias e, se aprovado, inicia a parte prática do curso de piloto privado. Vocês aqui, digamos, o aluno chegou, fez a parte teórica, passou, ele vai aprender a voar. O instrutor vai com ele, lógico. Qual equipamento que vocês usam? Nós usamos aí o Charlie 152, mas nós também podemos usar o Charlie 172, que é o Cessna, né? As aeronaves da Cessna. Também temos o Tupi, que é uma aeronave fabricada pela Embraer, sob licença da Piper, né? Só para adiantar, todos os aviões, todas as aeronaves, elas têm duplo comando. Não é só que nem carrinho de autoescola, não. Aqui tudo tem duplo comando, né? Exatamente. Bom, quantas horas de voo são necessárias para ele fazer um voo solo? Para realizar o voo solo, é mais ou menos umas 17 horas no mínimo. Tem pilotos que precisam de um pouquinho mais de hora do que isso, que acaba sendo normal, mas em média é umas 17 a 20 e poucas horas. Bom, aí ele passa por um exame, né, um cheque? Isso, aí depois do voo solo, a necessidade de cumprir mais algumas lições, sejam locais, outras navegação, também tem a parte de voos noturnos, que são 3 horas de voos noturnos, e aí então vai para o cheque, com um checador credenciado pela ANAC. Feito esse cheque, aí o cara está pronto para fazer a próxima etapa, que seria, por exemplo, um piloto comercial, ou se a pessoa quiser ter um avião próprio, ele já está autorizado pela ANAC, credenciado para ser o piloto dessa própria aeronave. E se ele quiser seguir carreira? Aí ele tem que fazer mais cursos. Quais seriam? Exatamente. Se ele quiser continuar na carreira de piloto, quiser trabalhar na área, ele precisa fazer o curso de piloto comercial. A primeira parte, também a parte teórica, a necessidade de fazer um curso teórico, e depois faz novamente a banca, o exame da ANAC, se aprovado nas 5 matérias novamente, vai para a parte prática do curso de piloto comercial. Aí ele vai fazer uma série de horas, na maioria delas vai ser horas visuais, para complementar o aprendizado que ele vai ter lá no PP já, e também vai entrar na parte do voo por instrumento. Então ele vai fazer simulador de voo, ele vai voar IFR prático, depois, para finalizar, ele vai voar também um avião multimotor, para ele aprender... Com mais de um motor, normalmente 2, né? Exatamente, normalmente 2 motores. Bom, aí ele já está voando, aprendeu a voar por instrumentos, no caso IFR, que é Instrument Flight Ruler, né? Isso. Aprende ILS, aprende tudo isso daí. Exatamente. A parte de IFR, ele inicia com o básico, que é a navegação por MDB, depois passa para o VOR, depois passa para o ILS, e hoje em dia também a gente tem a navegação por GPS, que são os procedimentos RNAV, que é o mais usado hoje em dia. Aí o sujeito está afinadinho, liga não, isso é um jato chegando. O sujeito está afinadinho, ele vai pilotar um avião grande. Certo. Um avião com turbinas, ele já está bem avançado. Um avião da linha comercial. Comercial. Certo. Aí ele tem que passar por simulador, né? Exatamente. Mas aí essa parte do simulador já é a própria companhia que, quando contratar, vai oferecer o simulador para ele. Bom, e vocês aqui tem um simulador de Airbus. Exatamente. O A320. Temos um do A320 aqui na nossa base. Então agora nós vamos para o simulador. E agora que chegamos ao simulador, nós vamos conversar com o Clóvis Costa.
que é o instrutor aqui do simulador de um Airbus A320. Isso aqui reproduz a cabine fielmente. Reproduz fielmente a cabine da aeronave, inclusive nas dimensões, né, na ergonomia, na maneira como o piloto se senta, se posiciona, a distância dos comandos, dos botões aqui, do glare shield, né, tanto com o over panel, toda essa dimensão, todo esse planejamento que existe aqui dentro é para que o piloto realmente possa simular o voo como num voo real. Nós estamos sem cinto de segurança porque Sim. é só uma conversa. Uma conversa com a aeronave Mas parada, né? todo mundo voa com cinto. Sim. Agora vocês estão notando que aqui na cabine não tem O manche. O manche, é a direção, que todo mundo fala. A direção, Sim. aliás, o pessoal fala bico do avião também, não é a nariz, né? Sim. Porque o Airbus, ele é controlado por uma espécie de joystick, que seria isso aqui, né? Exatamente. O Airbus foi a primeira aeronave civil introduzida no mercado da aviação com o sistema fly-by-wire, né? Então, quer dizer, o Airbus foi a primeira aeronave civil a implementar essa tecnologia. Por isso que não havia a necessidade de um manche com uma coluna central, porque esse comando, efetivamente, ele atua em sensores que mandam os sinais para um computador, o computador interpreta esses sinais, manda eletricamente para um atuador hidráulico que atua de fato na superfície de comando da aeronave. E o fato de não ter manche nem coluna, além de diminuição do peso, Sim. facilita a visão do painel. Facilita a visão do painel, mas sobretudo facilita a ergonomia do piloto, né? O painel do Airbus não tem nada de ponteira, é tudo digital. Na realidade, alguns modelos, os chamados Classic, né, eles têm alguns instrumentos com ponteiro analógico, né? Depois houve uma evolução desses instrumentos, eles passaram a ser, mesmo sendo os instrumentos que a gente chama de stand-by, eles passaram a ser também eletrônicos, né? Porque eles são o último recurso do piloto se a aeronave degradar todos os seus sistemas, né? Uma aeronave com sistemas duplicados ou triplicados, o que é comum numa aeronave de passageiro. Bom, nesse simulador, Certo. o aluno consegue reproduzir tudo que se passaria num... É possível reproduzir não só as funções normais, né, o que a gente chama de normal operation do avião, né, que são os trabalhos de rotina da operação do avião, que é o acionamento, o táxi, a decolagem, o voo em cruzeiro, a descida e o pouso, como também é possível simular as panes conhecidas dessa aeronave, né? Diversas panes são simuladas também no avião. E isso tudo é projetado na tela? Isso é tudo projetado na tela, a degradação do tempo, a mudança, a aproximação da pista, a elevação do terreno, tudo existe um banco de dados, né, que alimenta o simulador e que apresenta os obstáculos reais das localidades. Agora explica para quem não conhece, onde está o acelerador aqui? O acelerador da aeronave fica aqui. São essas duas manetes, cada uma dessas manetes atua no motor esquerdo e no motor direito, né? Então, conforme a gente avança essas manetes, você está aplicando mais ou menos potência no motor. Essa é uma outra diferença para as aeronaves tradicionais. No Airbus, a manete ela tem posições, né, chamadas de detentes. Então, ela tem uma posição aqui, ó, climb, né, tá aqui a sigla. Ela tem a posição flex MCT, que é flexible para uma configuração de decolagem, ou MCT, que é maximum continuum thrust, e toga, que é take off go around, que é a função para decolar na máxima potência da aeronave ou numa situação de emergência, aplicar toda a potência do motor, o piloto chama para ele o comando da aeronave, coloca em toga e o motor entrega todo o empuxo que ele tem para o avião. E depois que ele está voando, Sim. teoricamente, Sim. sem perigo de cair, Sim. sem ninguém se machucar, Sim. Esses instrumentos reproduzem tudo, horizonte artificial, tudo. Perfeitamente. Nós temos aqui o horizonte artificial, um Altímetro. para o comandante, um para o copiloto, aquele de stand-by que eu disse para o senhor. Nós temos aqui o chamado ND, que é o Navigation Display. Então essa tela ela vai apresentar as informações de navegação da aeronave. Então aqui eu tenho opções, né? Eu posso colocar aqui na função Plan, eu posso ver o meu planejamento do voo, as posições que eu estou inserindo. Em ARC, eu tenho uma apresentação com uma apresentação também do horizonte, né?
então das distâncias horizontais em graus, e tenho aqui funções rows, que é para usar aquela apresentação de FR mais tradicional, né? Então eu tenho aqui o VOR, né? Eu posso usar aqui o sistema de pouso numa apresentação mais, como que eu poderia dizer, mais primitiva, né? Na nossa operação normal a gente usa nessa posição ARC, e aqui é apresentado os instrumentos para nós. Tem piloto automático também. Tem 2 pilotos automáticos, Autopilot 1, Autopilot 2. E aí é só colocar a altitude. Basta acoplar qualquer um desses. Se ele tiver com todo o planejamento, com a altitude que ele deve subir, eu não preciso ficar informando mais nada para a aeronave. Basta que eu acople o Autopilot e ele vai seguir a navegação horizontal e a navegação vertical. Inclusive razão de subida. Inclusive a razão de subida, ele calcula a melhor razão de subida para ele de forma econômica. Agora nós vimos aqui essa frente aqui, Perfeito. que é bem diferente da frente de um Golzinho, de um Palio. É um pouco diferente. Um pouco diferente. Sim. E tem mais aqui em cima. Sim. Aqui seria o que? Luzes? Aqui nós temos um painel de luzes, nós temos o painel de sistemas da aeronave. Veja que por uma questão de orientação do tripulante, ela tem inclusive aqui umas rótulos, né? Então, Sim. Fire, Hydraulic, Fuel, Electrical, Air Conditioning. Então nós temos aqui o nome, veja, basta correr a mão aqui que o senhor vai encontrar o painel que o senhor está procurando. Não só isso, ele tem um diagrama do que cada sistema está alimentando, né? Então aqui veja, nós temos as bombas de combustível da asa e do tanque central, elas estão no momento desligadas, né? Depois que o sujeito passa por isso, Sim. o aluno, Sim, ele passou por isso, fez um treinamento aqui, sim. ele tem condições de pilotar um Airbus? O treinamento do Jet Training, que é o treinamento que é dado aqui, ele não habilita o aluno a pilotar uma aeronave dessa real, por diversas razões, né? O treinamento teórico desse avião, para que o senhor tenha uma ideia, ele leva em média 30 a 40 dias, todos os dias numa sala de aula, para que o tripulante conheça todos os sistemas do avião de maneira aprofundada. O Jet Training é um treinamento em sala de aula de 3 dias e meio. Então não tem como concentrar as informações de 40 dias em 3 dias e meio. Na verdade, o Jet Training é uma transição do aluno que voava uma aeronave a hélice, do aluno que voava uma aeronave, muitas vezes single pilot, que é um avião que demanda um só piloto, para uma aeronave civil de transporte de passageiro, que é uma aeronave multipiloto, multi-crew, né? Que demanda pelo menos 2 pilotos, é a tripulação mínima desse avião. Obrigatório. É obrigatório para o avião, é homologado assim, e lidar com sistemas mais complexos, com pesos maiores, uma aeronave a jato, né? A reação da aeronave é diferente, o voo do avião é diferente, o rendimento, a performance, os níveis de voo são diferentes. Então, assim, são muitas informações. O Jet Training, ele habilita, assim, o aluno a conhecer o sistema, ele vem aqui, ele decola, ele pousa esse avião aqui nesse simulador nosso, conhece diversos sistemas e ele se familiariza com o CRM, que é a sigla para Company Resource Management, que começou lá atrás como Crew Resource Management e agora virou o quê? Um agregado de informações, uma colaboração que deve existir entre todos os tripulantes, entre toda a companhia, e essa filosofia que começou lá atrás, ela só se expandiu, só evoluiu. Que na prática o piloto da esquerda deve sempre dialogar com o piloto da direita, o piloto da direita deve sempre dialogar com o piloto da esquerda, as tarefas são divididas e organizadas. Quando um piloto está voando avião, o outro está monitorando os sistemas. Quando o piloto da direita está monitorando os sistemas, o piloto da esquerda está voando o avião. Até porque fica mais fácil para o piloto baixar o trem de pouso, né? Com certeza. Do que o piloto esticar aqui. Exatamente. Na verdade, o copiloto é um piloto, né? O copiloto, ele é uma função dentro da hierarquia da operação abaixo do comandante. Porém, ele está habilitado a voar toda a aeronave, né? A operar toda a aeronave e voar a aeronave sozinho. É por essa razão que existem 2 pilotos dentro do avião, né? O comandante, que hierarquicamente é o responsável pela tripulação e que é a última palavra, porém, na ausência do comandante, quem assume essa função é o copiloto. E nas operações diárias, essas tarefas elas são divididas entre comandante e copiloto. Então, o copiloto, na verdade, ele é o primeiro oficial e ele é um piloto também. Ele é um piloto tanto quanto o Exatamente. comandante. Com a ressalva que o comandante é mais experiente e hierarquicamente ele é
ele está acima de todos os demais tripulantes. Quer dizer, ele não é que nem o estagiário na empresa, Não. né? Que só sobra abacaxi. Não. Inclusive, ele é cobrado para ser futuramente um comandante, né? O treinamento dele, inclusive, é bastante puxado, né? Em simuladores de full motion, né? De movimento total. E é lá que ele vai checar, efetivamente, ele vai obter a licença para operar esse avião. Uma pergunta final, assim. Pois não. Muita gente vem aqui? Muita gente vem aqui. Muita gente tem curiosidade de conhecer e por aqui já passaram muitos alunos também, que hoje muitos deles estão voando na linha. Já Né? estão em... Já estão operando na linha aérea. Já sim. são PLA. Já são PLA. O PLA também é uma outra licença dentro das licenças da ANAC, né? Nem todo PLA, não é requisito ser PLA para voar na linha aérea. O PLA é um degrau a mais, né? Isso, basta ser piloto comercial, né? E ter o mínimo de horas exigido por aquela companhia e ter a certificação do inglês, né, operacional na aviação, para que esse candidato possa ser piloto na linha, como foi o meu caso. Ok. Esse foi o Clóvis Costa, que explicou aqui pra gente o brinquedinho assim, em Brinquedinho termos, né? divertido e moderno. Moderno, extremamente funcional Exatamente. e sem risco de acidente. Pelo menos aqui no chão a gente não passa, né? Não passa. Aqui nós vamos equalizar em 50% o motor, até os dois equalizarem. Equalizou, fala.